para que ele possa falar sobre os próximos passos da reforma ministerial. Depois de Gleisi Boulos vem aí, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Cláudio, Thaís, Sônia. Olha, é coerente, viu? Vamos fazer um elogio aqui ao governo. Acho que o governo se trouxer realmente o Guilherme Boulos, eu acho que existe essa pretensão. O Lula gosta do Guilherme Boulos, acho o Guilherme Boulos agressivo. A palavra que está nos bastidores ali do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, é: o governo precisa ser mais agressivo, o governo precisa comunicar mais, o governo precisa conversar mais com os tais movimentos sociais. Não é à toa, o presidente Lula acabou de fazer a visita lá ao acampamento do MST, enfim, anda circulando pelo Brasil. Quando todo mundo esperava que havia o Isnaldo Bulhões ou algum membro do Centrão para a reforma ministerial para ficar ali no Palácio do Planalto, quem o governo traz é a Gleisi Hoffmann, né? Então, que vai fazer... Eu lembro que a gente conversou aqui no Jornal Gente e disse: olha, a Gleisi Hoffmann não vai fazer articulação com os movimentos sociais, vai fazer articulação com todo mundo. Então, e aqui é interessante, se vier de fato o Guilherme Boulos, como eu acho que há uma probabilidade, que pese a muita gente no entorno do presidente Lula dizendo que isso é uma loucura, que isto vai radicalizar mais o governo, que isto vai isolar mais o governo ainda no Congresso Nacional. Não só o PSOL é um partido irrelevante no Congresso, como é um partido completamente minoritário, não é, na contramão das decisões do Congresso Nacional, como o Guilherme Boulos é um político muito agressivo, etc., e obviamente seria uma plataforma para um eventual lançamento da candidatura do Guilherme Boulos aqui ao governo de São Paulo, ou mesmo, eventualmente, a uma sucessão do próprio Lula. Lula, de fato, gosta do Guilherme Boulos, tá? Mas o fato é que isto tem uma coerência, né? Coerência qual é? Vou ver se o Cláudio concorda comigo aqui. O governo, de certa maneira, desistiu dos partidos do Centrão, e os partidos do Centrão, em boa medida, também desistiram do governo, né? O governo começou a discussão, a conversa sobre a reforma ministerial, pensando em trazer Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para o governo. Cá entre nós, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira não fizeram nenhum movimento objetivo, nenhuma sinalização de que desejavam ir para o governo, não é? E o governo, em boa medida, chegou à conclusão óbvia de que a vinda de membros, né, de partidos grandes do Centrão para o governo não garante nada no Congresso Nacional, muito menos garante alguma coisa em termos de coalizão para 2026. Né? Então, assim, a impressão que tem é que o governo faz uma espécie de jogo de tudo ou nada, ou seja, né, vai tentar buscar um perfil mais agressivo, vai focar na comunicação. Não é? Boa medida, o Congresso não negocia porque as emendas são de execução obrigatória, boa parte delas já estão lá consolidadas no orçamento, então também não tem muito que negociar por aí. E essa é a ideia do governo, vai para tudo ou nada. A minha impressão, viu, desse processo como um todo Lula coloca a sua própria candidatura numa condicional, ou seja, né, se o governo não conseguir uma volta até o final do ano, início do ano que vem, uma reversão das pesquisas, etc., né, e com esse movimento, entre aspas, mais à esquerda, Lula abre mão da candidatura. E aí, bom, aí lava as mãos um pouco desse destino. Mas eu acho muito coerente. Eu acho que o Lula, digamos assim, Lula, desde o início do governo, vem com esta visão. A gente muitas vezes falou aqui, isso apareceu muito na campanha eleitoral já. Quer dizer, isso vem lá da prisão, daquele momento onde a esquerda, esses segmentos, Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos, etc., tiveram muita solidariedade, estiveram muito próximos do Lula. Acho que existe aí uma certa convicção que ele foi alimentando nesse período de que é com este grupo, com este perfil, digamos assim, político, que ele vai conduzir o governo até o final. E que não há mais tempo para uma grande mudança, não há mais tempo para o governo agora se tornar mais aberto, ter uma agenda mais heterodoxa, né, ou diferente, etc. Então faz muito sentido isso. Se vai emplacar o Guilherme Boulos ou não, olha, eu tenho lá minhas dúvidas, mas que há uma forte vontade do governo nessa direção e do presidente Lula, não tenho dúvida. Chile, deixa eu, assim, a escolha de Gleisi Hoffmann foi uma demonstração de que o governo, o presidente Lula, não teve opção. É muito grave a situação política, do isolamento político do presidente da República e do seu governo. A escolha de Gleisi é tocar fogo no parquinho.
Assim, não tinha opção. Já que não tinha opção, ele que nunca foi dado a isso, em toda a sua história, a ser reconhecido a companheirada, etc. e tal, se lembrou lá daqueles que estavam gritando "Bom dia, seu presidente", todos os dias na porta da cadeia, quando ele foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Isso é o que explica Gleisi Hoffmann. Agora, depois da Gleisi, tudo é possível. Inclusive o deputado de extrema esquerda, Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos está sendo cogitado, não é para nenhum papel político, ele está sendo cogitado porque o presidente está desesperado com um terceiro fracasso seguido de 1º de maio. Para o presidente da República, 1º de maio é uma data absolutamente central na história dele. Ele continua se achando o grande líder da classe trabalhadora no Brasil. Nos 2 primeiros 1º de maio do seu governo atual foram 2 fracassos horríveis. O ministro Márcio Macedo, que virou ministro da Secretaria-Geral da Presidência com essa missão de promover a articulação com as organizações sociais, na prática, sabe o que é? Movimentar, mobilizar meios para encher ônibus e caminhões de mortadela e colocar num lugar para fazer público para o presidente. Foi isso que o Márcio Macedo não conseguiu fazer. E ele acha que o Guilherme Boulos pode fazer isso melhor. É só isso. Não tem nenhuma conotação senão esse isolamento. Acho que o mais grave de tudo isso é o progressivo isolamento do presidente da República. Não será no isolamento que ele vai conseguir superar as dificuldades de relacionamento com o Congresso. Só tem 100 deputados em 513, né? E é assim, a chance que ele teria de tentar mitigar isso era abrir o governo e não estreitar o governo. Era oferecer esses postos, por exemplo, a integrantes de partidos que estão no poder no Congresso Nacional. Né? Hugo Mota. Tem que ouvir o Hugo Mota, tem que ouvir lá o Alcolumbre. É essa gente que está mandando no Congresso Nacional. Mas ele fez a opção mesmo pelo isolamento, mas porque não tem alternativa. Ele não encontrou quem topasse, quem minimamente relevante topasse assumir essas funções no governo. Mas cá entre nós, né, Cláudio, o governo tem 3 ministros do PSD, tem 3 ministros do União Brasil, 3 ministros do MDB, e esses partidos, no geral, e tem um índice de aprovação de medida provisória de 15%. Né? Então, esses partidos, quer dizer, eu acho que também há um divórcio das duas partes aí. Né? Quer dizer, então o governo não tem a intuição do Lula, aí vale muito a intuição. O Lula tem essa característica, até pela idade, pela experiência, 3 mandatos presidenciais. O Lula chegou naquela situação de um líder que ele não escuta muito mais o entorno, ele acredita tanto na própria intuição política que ele vai tocando. E a intuição política dele é o seguinte: não adianta trazer membros do governo. Primeiro porque não tem agenda. Vamos lembrar, ontem foram anunciadas aquelas medidas, o ministro da Fazenda não foi no anúncio. O presidente da República não foi no anúncio. Aliás, Schiller, deixa eu só interromper aqui, porque eu queria ouvir o Cláudio sobre isso. Ressuscitaram Geraldo Alckmin no governo agora, Cláudio? Porque fazia tanto tempo que o vice-presidente não aparecia em nada. Ele nem tomava posse nos afastamentos de Lula por viagem ou tratamento médico. E ontem coube a ele anunciar esse pacote. O que mudou aí na comunicação? Então, o que mudou foi que essa iniciativa é do chefe da Casa Civil. Não é do presidente Lula, não é de ninguém, é do chefe da Casa Civil, que vive as turras com o ministro da Fazenda. Isso explica em larga medida a ausência do ministro da Fazenda em toda essa confusão, até porque o Rui Costa preferiu chamar esses outros personagens. O que é que ele tem em comum, o que eles têm em comum, esses ministros que participaram das seguidas reuniões ontem no Palácio do Planalto? Eles têm em comum, sabe o quê? Não sabem nada do assunto, não entendem, com a presumível exceção do ministro da Agricultura, beneficiado ali, ganha ali o benefício da dúvida, com a presumível exceção do ministro da Agricultura, nenhum deles entende nada. Não é? E assim, e já que o presidente não queria dar a cara e o ministro da Fazenda tampouco, quem é que a gente chama? Paulo Teixeira? Não. O Rui Costa foi aquele que disse: o preço da laranja tá alto, muda de fruta, né? Troca de fruta. Mais ou menos aquilo que depois diria o presidente Lula em relação aos preços altos de uma maneira geral.
Olha, é crítica a situação do governo, é muito ruim mesmo. Você vê que na coletiva, inclusive o Pedro Campos mostrou aqui no início do nosso programa, a declaração do Geraldo Alckmin é constrangedora. Ele não sabe, simplesmente não sabe se as medidas vão prejudicar ou não vão prejudicar o produtor nacional. Ele não sabe. São medidas tomadas por gente que não entende, né, e inócuas, como explicou aqui o professor Daniel Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, agora há pouco. O governo está perdido que nem cachorro em dia de mudança. Uma observação rápida sobre isso me chamou muita atenção. Ninguém comentou isso, né? Pelo menos que eu tenha lido. O governo não anunciou quanto que é, ou qual é o cálculo sobre o custo fiscal dessas medidas, né? Eu me lembro quando a gente discutia aqui a desoneração da folha, por exemplo. Houve, inclusive, uma medida no Supremo para dizer, bom, tem que ter compensação, se o governo vai desonerar, cadê a compensação? Isso é um princípio hoje, né, do orçamento público, digamos, né, que foi consagrado até por uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso foi perguntado para o vice-presidente Geraldo Alckmin ontem na entrevista coletiva, e a resposta dele foi, é muito difícil ter esse número. Ou seja, não há um número. Mas aí que está, esse é o ponto, acho que o Cláudio está colocando aqui, é uma medida de afogadilho tomada, não deu nem tempo para dizer o seguinte, pessoal, faça uma conta, faça um cálculo, tem equipe da Fazenda para fazer essa conta, né? Estava lá o secretário de Política Econômica, estava meio constrangido lá, dizendo, olha, a gente vai ainda calcular, a gente vai ainda analisar isso para ver qual é o impacto e tal. E acho que esse é um ponto. O outro ponto, hoje eu conversei de manhã muito cedo com um economista ligado ao agro, e obviamente ele me falou exatamente o que o professor Daniel falou, quer dizer que a tendência é ter um efeito muito ralo ou inócuo dessas medidas, mas ele deu um toque que me chamou a atenção. Vai que aconteça alguma coisa, ou uma safra melhor, ou enfim, alguma mudança que melhore a condição, quer dizer, que faça realmente reduzir o preço, ou reduza a inflação desses produtos, o governo pode dizer daqui a 6 meses que foi uma atitude tomada pelo governo. Então,